Olá, sou o pastor Mejia da Igreja Batista First Works da cidade de El Monte, Califórnia. Mais importante do que todo o conteúdo aqui deste canal é saber para onde estamos indo quando morrermos. A Bíblia nos diz que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Em alguns minutos neste vídeo eu irei mostrar a você pela Bíblia como saber com 100% de certeza de que quando você morrer, você irá para o céu. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 5, verso 13: Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. A Bíblia nos diz que podemos saber se iremos para o céu quando morrermos. A Bíblia nos diz que podemos saber se somos salvos aqui neste mundo e que não iremos para o inferno porque temos vida eterna. É algo que podemos saber sem sombra de dúvida. Muitas pessoas acreditam que tem que trabalhar seu caminho para o céu, que tem que guardar os mandamentos de Deus, serem batizados, serem boas pessoas e assim por diante. Mas a Bíblia nos ensina que é somente uma coisa que temos que fazer. E na verdade é algo bem simples. Eu quero compartilhar isso com você, mas antes disso, temos que estabelecer um fundamento. Tem algumas coisas que precisam ser entendidas primeiro, antes de chegarmos naquela única coisa. Número 1, admitir que você é um pecador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia nos diz que pecado é a transgressão da lei. E de acordo com a Bíblia, nós somos todos pecadores. E em Romanos capítulo 3, verso 10, diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então a Bíblia nos diz que não há ninguém aqui na terra que faz o bem o tempo todo. Bem, e por que isso? De novo, a Bíblia nos diz que é porque somos todos pecadores. E a propósito, um dos 10 mandamentos diz: não dirás falso testemunho, que é mentir. E eu acho que você é capaz de admitir, assim como eu e também todas as pessoas do mundo, que nós todos já mentimos, o que confirma que somos todos pecadores. A Bíblia também diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. A Bíblia diz que somos pecadores, que nós quebramos os mandamentos de Deus, que violamos suas regras e por causa disso somos pecadores. A segunda coisa que Deus quer que você entenda é que existe uma punição para o seu pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. A palavra salário significa pagamento ou o que você ganha. Então Deus está falando o que você ganha por causa do seu pecado, o que você merece porque você pecou contra Deus, é a morte. Quando pensamos em morte, pensamos na morte física, que todos nós vamos experimentar um dia. Mas quando a Bíblia fala de morte, está na verdade se referindo a um lugar chamado inferno. E de fato a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Um sinônimo para a palavra inferno é também lago de fogo. E de fato, em Apocalipse 21:8, temos uma lista de pessoas que irão para lá. E diz: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é uma lista bem ruim. Fala de homicidas, fornicadores, abomináveis. E você pode pensar, bem, eu nunca cometi nenhuma dessas coisas. Mas a lista termina dizendo que todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo. E nisso incluiria você, incluiria a mim e também o mundo todo. Nós precisamos entender que a punição para os nossos pecados é um lugar chamado inferno. Inferno é um lugar real, um lugar com fogo e enxofre, onde as pessoas vão para pagar pelos seus pecados por toda a eternidade. Mas aqui está a boa notícia. A boa notícia é que Deus nos ama e Ele não quer que iremos para o inferno. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Há 2000 anos atrás, Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo à Terra. A Bíblia diz que Ele nasceu de uma virgem, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, e que durante seu ministério fez muitos milagres. Ele curou surdos e cegos, alimentou multidões, ele ressuscitou mortos do túmulo, ele também pregou a palavra de Deus, e no final ele foi preso, levado às autoridades e crucificado na cruz. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava pregado na cruz, ele mesmo levou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro. O que isso significa? Bem, especificamente está falando que ele levou os pecados do mundo todo sobre si mesmo. Pense sobre isso. Ele levou os menores pecados, como também os maiores pecados. Ele levou o pecado menor como mentira e pagou por ele. E também levou pecados maiores como homicídio ou mesmo suicídio e pagou por eles. Na verdade, ele pagou por toda e qualquer espécie de pecado, desde mentira até suicídio e todo e qualquer tipo de pecado. Ele pagou por todos.
E a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus morreu, a Bíblia nos diz que sua alma foi para o inferno por 3 dias e 3 noites. Mas a Bíblia diz que sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção. E no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Deixe-me te perguntar, você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por todos os seus pecados? Você acredita que ele ressuscitou no terceiro dia? É óbvio que a resposta é que ele morreu por todos. Mas uma pergunta permanece. Então isso significa que todos irão para o céu? Se você lembra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, vimos uma lista de pessoas que não irão para o céu e de fato elas passarão toda a eternidade num lugar chamado inferno. Então, se Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos irão para o céu, o que nós temos que fazer para termos vida eterna? O que nós temos que fazer para sermos salvos e irmos para o céu? Bem, a Bíblia explica em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia nos diz que o que merecemos ou o que ganhamos por causa do pecado é a morte. Mas Deus está nos oferecendo um presente, que é chamado de vida eterna, mas que somente é encontrado através de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão tentando obter esse dom por boas obras, indo à igreja, sendo batizadas, se arrependendo de seus pecados. Contudo, a Bíblia diz que esse dom gratuito só pode ser encontrado através de Jesus Cristo. Lembra que no início do vídeo eu expliquei que é somente uma coisa que você tem que fazer para ser salvo? E não é guardando os mandamentos de Deus, não é fazendo boas obras, não é arrependendo dos seus pecados ou indo constantemente à igreja. É na realidade mais fácil do que tudo isso. De fato, tem uma pessoa na Bíblia que pergunta o que ele tem que fazer para ser salvo. E esta é a resposta que ele recebe. Em Atos capítulo 16, versículos 30 a 31, diz: E tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Veja que a única coisa que você tem que fazer para ser salvo, para ter vida eterna, para ir para o céu, para ser salvo do inferno, é crer no Senhor Jesus Cristo. De fato, o verso mais famoso da Bíblia, João 3,16, onde a Bíblia diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Novamente diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando a Bíblia fala em crer, não está se referindo em saber em nossa mente que ele existe, pois crer é na verdade sinônimo para a palavra confiar. O que a Bíblia nos manda fazer é para confiarmos em Jesus Cristo para a nossa salvação. E por que isso? Porque a grande maioria das pessoas estão confiando nelas mesmas para irem para o céu. Elas estão confiando em seu próprio esforço, em sua própria obediência, em sua rendição para poderem ir para o céu. Contudo, a Bíblia diz que devemos crer ou confiar em Jesus Cristo, na sua obra finalizada na cruz e na sua ressurreição para irmos para o céu. Em João capítulo 3, 36 diz: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Existem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que creem em Jesus Cristo têm vida eterna, e aqueles que não creem em Jesus Cristo não verão a vida, mas a ira de Deus está sobre eles. O que isso significa? Que não são salvos, que irão ao inferno quando morrerem. Esse é o último ponto que eu quero falar, que uma vez que somos salvos, uma vez que cremos em Jesus Cristo, a Bíblia diz que temos vida eterna, vida que dura para sempre. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós nunca perderemos nossa salvação. Em outras palavras, uma vez salvos, seremos sempre salvos. Em Efésios 2, versos 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia nos diz que somos salvos pela fé. O que isso significa? Que somos salvos por crer. Claro, crendo especificamente no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que não vem de nós. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não é pelo nosso próprio esforço, que não é pelas nossas obras ou algo que fazemos de nossa parte. Por quê? Porque Jesus Cristo fez todo o trabalho por nós, morrendo e ressuscitando por nós. Ele fez todo o trabalho, por isso que não vem de nós. E vai mais além, dizendo que é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Deus compara a salvação com um presente, e se é presente, é algo que nos é dado gratuitamente e não obtido pelo nosso esforço. É algo que nos é dado e que não temos que pagar por ele. Por isso que diz que é dom ou presente, e não de obras para que ninguém se glorie. E podemos saber que salvação nunca pode ser perdida, por causa do fato que é chamada de vida eterna. E por eterno, entendemos que é algo que nunca acaba. Então vida eterna é uma vida que nunca acaba. Veja, se Deus nos promete vida eterna, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. É por isso que sabemos que nunca perderemos nossa salvação.
É pela fé, não vem de nós, é dom de Deus e não por obras. Deixe-me revisar com você. Todos somos pecadores e por causa do pecado merecemos o inferno. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia fala que tudo que temos que fazer para sermos salvos é crer no Senhor Jesus Cristo, confiar nele para a nossa salvação. E uma vez que confiamos nele, nós nunca perderemos nossa salvação. Nós temos vida para sempre. Nós temos vida eterna que nunca pode ser perdida. Agora deixe-me te dizer resumidamente como você pode ser salvo agora mesmo. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. No verso 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia nos diz que você pode ser salvo agora mesmo, se você simplesmente invocar o nome do Senhor. Você apenas diz a Deus o que você já acredita em seu coração, que você reconhece que é pecador, que você merece inferno pelo pecado, mas que você crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que você está colocando toda a sua confiança em Jesus para ser salvo. Eu gostaria de te ajudar com uma oração para que você seja salvo agora mesmo. Saiba que não tem nada de especial em minhas palavras, nada mágico nelas. É simplesmente um exemplo ou modelo que você pode usar para ser salvo neste momento. Vamos lá, abaixe a cabeça, feche seus olhos e repita comigo. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, eu confesso que mereço o inferno, mas eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu coloco minha confiança 100% em Jesus Cristo para a minha salvação. E agradeço por me dar a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, a Bíblia diz que você tem vida eterna, que hoje é o dia da sua salvação. Eu quero te parabenizar por isso. Fique à vontade para enviar um e-mail para mim, para fwcla1@gmail.com. Espero que goste do conteúdo deste canal. Deus abençoe e tenha um bom dia.